Fala, galera palmeirense! Hoje o clima já começa diferente, porque é dia de jogo no Allianz Parque e a expectativa está lá no alto. Palmeiras e Red Bull Bragantino vão se enfrentar às 7 da noite, horário de Brasília, e a torcida já começa a se movimentar, fazer o esquenta, preparar aquele pré-jogo com fé no coração e esperança de mais uma vitória em casa. Só que além do jogo em si, o noticiário do Verdão nesta quarta-feira veio recheado de informações importantes, atualizações do elenco, bastidores quentes e até polêmica envolvendo as categorias de base. Então já se ajeita aí, porque tem muito assunto pra gente bater um papo de qualidade. Vamos direto ao ponto. O Palmeiras pode ter três novidades importantes entre os relacionados para o jogo de logo mais. A primeira delas é o retorno do volante Richard Rios, que treinou normalmente com o grupo e, ao que tudo indica, está pronto para voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Depois de um tempo se recuperando, o colombiano vem se readaptando bem aos treinos e deve aparecer pelo menos no banco de reservas. Mas o que realmente chamou a atenção foi o movimento nos bastidores envolvendo dois jogadores que estavam fora do país até ontem. Aníbal Moreno e Flaco Lopes, que defenderam a seleção argentina em amistosos nos Estados Unidos, já estão de volta ao Brasil. E não foi qualquer volta não, viu? A presidente Leila Pereira decidiu bancar um avião particular para trazer os dois atletas direto dos Estados Unidos para São Paulo, numa operação relâmpago que mostra o quanto o clube está comprometido em ter o elenco completo à disposição. A dupla desembarcou em Guarulhos e seguiu direto para a academia de futebol, onde já se integrou ao elenco. A expectativa é que os dois estejam, sim, disponíveis para o jogo desta noite. Inclusive, a tendência é que Aníbal e Flaco comecem como titulares, enquanto Richard Rios deve ficar no banco. Essa iniciativa da Leila não é comum no futebol brasileiro. Bancar um voo particular para trazer jogadores de volta antes do tempo previsto demonstra um grau de profissionalismo e ambição que precisa ser valorizado. Pode falar o que for, mas nesse caso, a presidente foi bem. Fez o que tinha que ser feito para garantir que o Palmeiras entre em campo com força máxima. Claro, a gente sabe que o calendário é pesado, viagens longas pesam nas pernas, mas o elenco já mostrou que tem casca e que dá conta do recado. Agora, nem só de notícias boas vive o palmeirense. Nos bastidores, uma bomba estourou e pegou todo mundo de surpresa. O Palmeiras afastou a equipe sub-17 do Campeonato Paulista da categoria. Isso mesmo. A equipe não vai mais disputar o restante do estadual. No lugar dela, o Verdão vai colocar o time sub-16, com direito à nova comissão técnica e staff. E o motivo? Problemas disciplinares envolvendo alguns atletas do sub-17. Até agora, o clube não revelou oficialmente o que aconteceu, e as informações que circulam são desencontradas. Há quem diga que foi um episódio grave, outros falam em casos isolados. Mas fato é que ninguém esperava por isso, nem mesmo dentro da própria academia. Essa atitude do clube mostra que a diretoria está tratando as categorias de base com seriedade. Não importa o talento do jogador ou a promessa que ele representa, se não seguir as regras, está fora. Isso pode servir de lição para quem está subindo agora, para os meninos que sonham em vestir a camisa do profissional. Ser jogador do Palmeiras exige mais do que qualidade com a bola nos pés. Tem que ter cabeça, postura e respeito ao clube. E o recado foi dado da forma mais clara possível. Enquanto isso, os bastidores também esquentam fora das quatro linhas por causa da situação no Equador. O país vive uma onda de violência preocupante, que já deixou mais de 10 mortos e vários feridos. A Conmebol está monitorando de perto o cenário por lá porque isso afeta diretamente o Palmeiras, que tem confronto marcado contra a LDU no dia 23 de outubro, em Quito, pela semifinal da Copa Libertadores. A CBF aguarda uma posição oficial até sexta-feira sobre a possibilidade de alteração no local do jogo. Inclusive, Leila Pereira participou de uma reunião com dirigentes da entidade sul-americana na última terça-feira, onde certamente esse tema foi tratado com prioridade. Agora, fica a dúvida, e quem já comprou passagem, quem já reservou hotel, quem se planejou com antecedência para acompanhar o Verdão no Equador? Como é que fica? São situações que ninguém controla, é verdade, mas que afetam diretamente o torcedor. E mais do que isso,
Se o jogo acabar sendo transferido para outro local, o Palmeiras pode até ganhar com isso do ponto de vista esportivo, já que não teria que lidar com a temida altitude de Quito. Mas a torcida, que já fez seu esforço, pode sair prejudicada. Vamos ver como a Conmebol vai lidar com isso, porque até agora está tudo indefinido. Em meio a essa turbulência, a base do Palmeiras segue dando frutos. Apesar do problema no Sub-17, 3 jogadores da categoria foram convocados para a Copa do Mundo da categoria, que acontece entre os dias 3 e 27 de novembro, no Catar. São eles, o zagueiro Lucas Ramon, o lateral esquerdo Derek e o meio-campista Luiz Pacheco, que inclusive renovou o contrato recentemente com o clube. Boa sorte para essa molecada que vai representar o Brasil no Mundial. A gente sabe que a base do Palmeiras é forte, apesar dos tropeços que acontecem aqui e ali. É um orgulho ver nossos atletas sendo reconhecidos internacionalmente. Mas nem tudo são flores. A eliminação precoce da seleção sub-20 no Mundial ainda repercute, e enquanto isso, o Palmeiras já começa a trabalhar nos bastidores para vender o lateral direito Giai. O valor gira em torno de 125 milhões de reais, e a expectativa é que essa negociação aconteça já na próxima janela de transferências. Outro nome que pode pintar nas negociações é o uruguaio Facundo Torres, que segue sendo monitorado pela diretoria alviverde. E tem mais, uma informação que surgiu na imprensa inglesa pode mexer com o mercado. O West Ham estaria disposto a envolver o meia Luiz Guilherme em uma possível negociação com o Barcelona pelo atacante Vitor Roque, junto com uma compensação financeira. A ideia seria que o Palmeiras recebesse o jogador de volta como parte do acordo. Mas aí vem o ponto: será que o Verdão aceitaria isso? Luiz Guilherme ainda não conseguiu se adaptar ao futebol europeu, e o clube inglês vê com bons olhos a possibilidade de emprestá-lo para que ele recupere confiança. No entanto, não parece fazer sentido para o Palmeiras abrir mão de um nome como Vitor Roque em troca de um jogador que não se firmou lá fora. Ainda mais sabendo que o clube planeja contar com o atacante pelo menos até a próxima Copa do Mundo. E para completar esse pré-jogo recheado de assuntos, vale a pena a gente mergulhar um pouco mais no cenário atual do Palmeiras dentro de campo, principalmente quando o assunto é desempenho. O time vive uma sequência de bons resultados, mas ainda há um debate constante sobre a regularidade da equipe, especialmente em jogos considerados mais acessíveis. O duelo contra o Bragantino, por exemplo, é o tipo de partida que exige atenção máxima. Apesar de jogar em casa, com apoio da torcida, o Verdão vai enfrentar um adversário bem organizado, que sabe explorar os erros e não costuma se intimidar com o peso do Allianz Parque. O Bragantino tem se mostrado uma equipe competitiva, com transições rápidas e um meio-campo que dá trabalho. Se o Palmeiras vacilar, pode acabar complicando um jogo que, no papel, deveria ser controlado. Por isso, a possível escalação de Aníbal Moreno e Flaco Lopes como titulares pode ser um diferencial importante. Aníbal é aquele volante que sabe proteger a defesa, dá ritmo ao jogo e tem um passe seguro, que ajuda na construção das jogadas desde o campo de defesa. Já Flaco, que vinha sendo criticado por parte da torcida, parece ter reencontrado seu espaço e confiança. Ele não é o centroavante mais técnico, mas tem faro de gol, presença de área e briga por cada bola como se fosse a última. Se a dupla estiver em boas condições físicas, pode sim fazer a diferença nessa partida. Agora, outro ponto que precisa ser observado é a profundidade do elenco. O Palmeiras tem enfrentado um calendário insano, como todo clube brasileiro de ponta, e conseguir manter o elenco inteiro motivado, bem condicionado e pronto para entrar a qualquer momento é um dos grandes desafios do Abel Ferreira. É por isso que a volta do Richard Rios ao grupo é tão importante. Mesmo que não comece jogando hoje, ter mais uma opção de qualidade no banco dá ao treinador a possibilidade de ajustar a equipe conforme o andamento da partida. Sem contar que é um jogador que traz força física e pode ser fundamental em momentos mais pegados, quando o adversário cresce no jogo ou o Palmeiras precisa fechar os espaços. A gente também não pode deixar de falar da postura da diretoria nesse momento da temporada. A decisão de fretar um voo particular para trazer jogadores de volta é apenas um dos exemplos de como a gestão tem tentado dar todas as condições para que o futebol funcione da melhor forma. E isso tem reflexos diretos no campo.
O grupo se sente valorizado, sente que o clube está fazendo a parte dele, e isso motiva ainda mais os atletas. Claro que resultados e títulos falam mais alto, mas essas ações de bastidor fazem a engrenagem girar com mais fluidez. Quando o jogador percebe que a estrutura está funcionando, que há esforço para mantê-lo em alto nível, a entrega tende a ser maior. Mesmo com todas essas movimentações, o assunto que segue incomodando a torcida é a indefinição em torno do confronto contra a LDU. A partida de ida da semifinal da Libertadores está marcada para acontecer em Quito, e jogar na altitude nunca foi fácil para nenhum time brasileiro. São mais de 2.800 metros acima do nível do mar, o que interfere diretamente no ritmo do jogo, no fôlego dos jogadores e até na velocidade da bola. Se a Conmebol decidir manter o duelo no Equador, o Palmeiras terá que planejar com muito cuidado a logística, talvez até antecipar a viagem, fazer treinos adaptados e usar recursos tecnológicos para minimizar os efeitos da altitude. Mas, se houver mudança de local, isso pode ser benéfico, pelo menos do ponto de vista esportivo. O problema, como já foi falado, é o torcedor que se organizou, gastou dinheiro, fez sacrifícios para estar presente no apoio ao time e agora pode ser prejudicado por uma possível mudança de sede. E nesse meio tempo, a movimentação de mercado vai ganhando espaço. O nome de Facundo Torres volta à tona, e os rumores sobre Giai ganham força nos bastidores da academia. A diretoria sabe que a próxima janela será fundamental para o planejamento da temporada 2026. Manter um elenco competitivo, capaz de brigar por títulos, exige visão estratégica e decisões firmes. Negociar atletas no momento certo, investir em reposições à altura e reforçar os pontos frágeis são passos obrigatórios para quem quer se manter no topo. O Palmeiras, que já montou elencos vencedores nos últimos anos, agora precisa provar que consegue se reinventar sem perder a identidade. Aliás, se o torcedor olhar com atenção, vai perceber que a atual política de contratações do clube tem sido mais cautelosa do que em outros momentos. O Verdão deixou de fazer loucuras, priorizou o equilíbrio financeiro e vem apostando cada vez mais em nomes que possam crescer dentro do projeto. Isso explica, por exemplo, a paciência com alguns jogadores que ainda não estouraram, mas têm potencial. Só que ao mesmo tempo, exige uma leitura de mercado muito afiada, porque qualquer erro pode custar caro. Um reforço mal encaixado ou uma venda precipitada podem comprometer o desempenho do time por meses. Por isso, cada decisão precisa ser pensada com calma. E, falando em jovens com potencial, não dá para ignorar a convocação dos garotos para o Mundial Sub-17. É motivo de orgulho para qualquer clube ver sua base representando o país numa competição tão importante. Mas é também uma vitrine perigosa. Muitos desses meninos passam a ser observados por clubes europeus e podem acabar deixando o Brasil antes mesmo de atuarem no profissional. O desafio do Palmeiras é conseguir segurar essas promessas pelo maior tempo possível, para que possam dar retorno técnico antes de renderem financeiramente. A renovação com o meia Luiz Pacheco foi um passo importante nesse sentido. Agora é torcer para que ele e os companheiros façam um bom papel no Catar e ganhem ainda mais bagagem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um burburinho agita o futebol brasileiro nesta manhã. Gerson, meio-campista que brilhou nos últimos anos tanto no cenário nacional quanto internacional, teria desembarcado em Guarulhos com destino ao Allianz Parque. Fontes não oficiais indicam que o jogador está prestes a assinar contrato com o Palmeiras, movimentando o mercado e acendendo a chama da expectativa entre torcedores e especialistas. A chegada de Gerson, caso se confirme, reforçaria uma linha do meio-campo palmeirense que já conta com nomes de peso, elevando o nível técnico da equipe. O jogador, conhecido por sua capacidade de criação e visão de jogo apurada, teria sido alvo de sondagens de clubes europeus recentemente, mas o suposto acerto com o Verdão sugere que o interesse pelo retorno ao Brasil falou mais alto. Fontes próximas ao atleta afirmam que ele já realizou exames médicos preliminares e que detalhes contratuais estão sendo finalizados nos bastidores, sem confirmações oficiais ainda. Nas redes sociais, torcedores já se dividem entre entusiasmo e cautela.
Alguns veem em Gerson a peça que faltava para consolidar a equipe como favorita aos próximos torneios nacionais e continentais, enquanto outros lembram das negociações frustradas que marcaram sua carreira e pedem paciência até que o clube se pronuncie oficialmente. Ainda assim, a movimentação do jogador em Guarulhos gerou filas de fãs e fotógrafos em frente ao aeroporto, reforçando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. No Allianz Parque, a diretoria prefere manter o silêncio, mas há rumores internos de que a assinatura pode ser anunciada nos próximos dias, justamente para aproveitar o calor do momento e dar um impulso na moral da equipe antes de compromissos decisivos. Enquanto isso, o mercado segue fervendo, especulações sobre possíveis reforços e saídas continuam, e a chegada de Gerson pode desencadear uma verdadeira reconfiguração no elenco, tanto no aspecto técnico quanto financeiro. Se a contratação se concretizar, o Palmeiras não só ganha um jogador de alta qualidade, mas também um nome capaz de atrair mídia e torcedores, algo que, segundo analistas esportivos, poderia influenciar até negociações futuras. Até lá, resta aos palmeirenses acompanhar cada movimento, cada rumor, cada foto e cada gesto que possa indicar a oficialização de uma das contratações mais comentadas do ano. A cidade de Guarulhos, por sua vez, transformou-se em palco improvisado dessa possível grande virada no futebol brasileiro, mantendo todos atentos a cada detalhe do desenrolar dessa história que, por enquanto, ainda é só um burburinho quente e promissor. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!